Hi girls. Girls não, porque não é só meninas que assistem isto, né? Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos ao primeiro episódio de No Sofá com a Paloma Mendes. Não fazia sentido se este programa não começasse comigo, que sou a host. Aqui vamos receber várias pessoas, mesmo no sofá da minha casa. Artistas, não artistas, pessoas como eu, normais. Temos aqui conversas muito importantes. Eu vou ser a primeira, né? Porque eu tenho muita coisa para falar com vocês. Tenho muita coisa para vos contar. E vamos começar este episódio a falar sobre a minha gestação. Ok? Como é que foi a minha gravidez? Como é que correu até à perda do meu bebê? E a minha recuperação. Não vou fazer um vídeo longo, porque depois fica boring, né? Boring. Não vou fazer cortes, vai ser tudo direto. Assim para vocês coisas verem. Prontos. Então, eu descobri que estava grávida em abril, no início de abril, né? Descobri que estava grávida. Foi início de abril, né? Sim. Descobri que já estava com algumas semanas. Estava em casa, né? Eu e o pai da criança. E ele toda hora perguntava-me, então, a tua menstruação, como é que está? Já desceu, não desceu, desceu, não desceu? E eu dizia sempre, olha, não desceu, porque eu tenho SOP, síndrome de ovários policísticos, e tenho um período com menstruação completamente irregular, Então, para mim, atraso era uma coisa normal. Olha, não, está atrasado, é normal, eu tenho síndrome de ovários policísticos, deves descer. Passa uma semana, 2, 3. Ele, então, ainda não desceu? Eu disse, pá, não, ainda não desceu, mas não te preocupes porque eu já tive atrasos de 1 mês, 2 meses e faz parte. Epá, até que um dia eu estava no quarto com o meu cão, com a Shiva, né, a vossa amiga. Eu disse, pá, não, vou mandar vir um teste na Glovo, só por descargo de consciência, vou mandar vir um teste na Glovo. Mandei vir o teste na Glovo, fui fazer, tipo, e estava naquela, pá, mais um teste que vai dar negativo. Ok. Comecei a olhar o teste, começou a aparecer as 2 linhas. Eu disse, não pode ser. Isto aqui deve ser aquela linha de evaporação, porque para quem não sabe, os testes da Clear Blue, eles fazem uma linha de evaporação quando dá negativo e passa tipo 10 minutos, depois aparece tipo uma linha muito fininha, que é uma linha de evaporação. E quem é tentante, quem quer tentar engravidar, depois volta a ver o teste e vê aquela linha e pensa que está grávida, já me aconteceu, e não estava grávida. Mas desta vez veio 2 linhas completas. Eu disse, não pode ser. Mandei para a minha amiga, né? Minha amiga viu, ela disse, ok, já tiveste outros testes que deram este positivo, que não era igual. Epá, faz outro, faz o das semanas. Eu disse, ok, vou fazer amanhã o das semanas, certeza que vai dar negativo. Comprei o digital, eu disse, vou fazer isto vai dar negativo com certeza, nem sei para que eu vou fazer essa porcaria. E fiz madrugada, porque gosto de fazer madrugada, né? Fiz madrugada, nem esperei, tipo, o primeiro xixi da manhã, nada. Primeira urina matinal, nada, fiz logo. Mandei vir outra vez na Globo, fiz. Ok, eu estou a olhar para o ecrã, estava a demorar. Estou a olhar para o ecrã e de repente apareceu grávida. Eu disse, ai, não pode ser. Apareceu grávida. Para quem me acompanha há muito tempo, sabe que o último teste da Clear Blue que eu fiz digital, ele apareceu não grávida, né? Eu estava a chorar muito. E estava a dizer, Deus, quando é que este teste, será que algum dia este teste vai dar grávida? Deu grávida 1 mais 1 a 2. Ok, eu vi aquilo, eu disse, opá, não pode ser. Porque eu estava perplexa por causa dos ovários policísticos. Decidi ir ao Hospital Santa Maria, alguns dias depois, porque eu estava com muita enxaqueca, muita enxaqueca. Eu na altura andava a abusar do Brufen. E para quem sabe, o Brufen não é aconselhável para quando tu estás grávida, mas eu não sabia na altura que estava grávida e andava a tomar muito Brufen. Fui parar ao Hospital Santa Maria, a obstetra do Hospital Santa Maria, eu cheguei, ela disse, epá, eu não estou a ver nada no teu útero, tu estás grávida? Eu disse, ai, quer dizer que não estou grávida? Comecei logo a delirar. Ela disse, olha, vai fazer o beta. Eu disse, ok. Fui fazer o beta na altura deu 600 e tal. E ela disse, olha, das duas uma, ou estás muito no início da tua gravidez, ou perdeste
porque eu disse que estava com um ligeiro sangramento, ou perdeste, mas repete o beta daqui a 48 horas. E eu perguntei-lhe, olha, posso continuar a tomar o Brufen, porque eu estou com muitas dores de cabeça? Ela disse, sim, podes continuar a tomar o Brufen, até porque o Brufen é só perigoso quando tu tens 20 semanas de gestação. Ganda mentira. O Brufen é perigoso, seja na primeira, na segunda, na terceira, não é aconselhável de todo uma gestante tomar Brufen. Ok. Fui para casa, continuei a tomar Brufen, na minha inocência, até falar com uma amiga minha que disse, olha, não, interrompa o Brufen, porque o Brufen realmente faz mal, faz má formação, entre outras coisas, suspende o Brufen, toma só paracetamol. Ok. Contactei o centro de saúde, o centro de saúde marcou uma primeira consulta de grávida, que foi através de teleconsulta, né? A doutora ligou-me, passou-me todos os exames, HIV, hepatite, toxoplasmose, muitos exames, aqueles exames de sangue que todas as grávidas fazem. Ok. A doutora passou-me, eu fiz, deu tudo negativo, graças a Deus, deu tudo negativo, e ela mandou-me fazer o de diabetes. Para quem não sabe, o ovário policístico causa-te resistência à insulina. E eu durante muito tempo não tratei os ovários policísticos. Porque o meu médico dizia que não, que era tudo a ver com peso e que eu tinha que fazer simplesmente uma dieta e acabou. E não, o síndrome do ovário policístico é metabólico. Eu tinha ganho de peso com facilidade, tipo pelos, eu até agora tenho muitos pelos. A minha menstruação era super irregular. E isso acabava por me causar também tensão alta. Ok, quando eu fiz o exame da diabetes deu positivo, deu que eu estava diabética, então a doutora disse, olha, já não vais ser seguida no centro de saúde, vais ser seguida no hospital por diabetes estacional. Ok. E eu disse, olha, e a primeira ecografia, porque a morfológica do primeiro trimestre é feito até, acho que os 3 meses, não? 12 semanas, será? Até as 12, 13 semanas. E ela disse, não, no hospital vão-te fazer, como vais ser seguida no hospital vão-te fazer. Eu disse, ok, tá bom. Passa um mês, o hospital Amadora Sintra entra em contato comigo a marcar uma primeira consulta de obstetrícia. Ok. Quando foi a minha primeira consulta, estava lá uma doutora, um pouco antipática, não é? Nem vou dizer o nome dela, porque enfim. Ela me atendeu, ela disse, então, onde é que está a tua morfológica? Eu disse, não tenho morfológica nenhuma porque o hospital disse que vocês é que iam fazer. Tu já estás quase nas 13 semanas, não vai dar tempo para fazermos, e agora? Eu disse, pois é, mas isto não é o meu problema. O hospital, o centro de saúde disse que vocês faziam, e eu questionei a doutora e ela disse que vocês faziam. Ok, mas nós não vamos ter tempo, não vamos ter tempo de te fazer a morfológica. Depois ela mandou-me ler as coisas da amniocintese e das biópsias e não sei o quê. Ok, e pediu uma ecografia de urgência. Ok, pediu a ecografia de urgência. Passado mais 2 semanas, ela tinha marcado uma outra consulta com ela. Eu cheguei na consulta dela e ela disse, então, já te fizeram aqui a ecografia? Eu disse, não, ainda não me marcaram. Acho que é só amanhã ou depois da manhã. Ela disse, fogo, tanto tempo. Eu disse, pois é, ok. Fui a esta ecografia, muito apreensiva, né? Muito apreensiva, porque eu tinha muitas dores, tinha algumas cólicas, tinha cefaleias terríveis. E a médica fez-me a ecografia e disse, olha, tu estás com um pouco líquido amniótico e o teu bebê está numa posição má para nós fazermos a avaliação, ele não muda de posição. Vamos repetir isto aqui daqui a 2 semanas. Entretanto, a médica disse, olha, tu vais começar a ser medicada para hipertensão porque tu estás com a tensão muito alta. Para vocês terem noção, quando eu engravidei comecei a ter tensão 20. Comecei a ter tensão que eu nunca tive, 20, 10, 20, 13, 16, eu tinha sempre 13, 12, para aí. Ok. Passado 2 semanas, voltei ao hospital e a médica disse, olha, não, tu realmente estás com muito pouco líquido e a tua tensão também está muito alta, então amanhã tens que voltar. Ok. Voltei dia seguinte ao hospital já com um quadro super elevado de hipertensão. Fiquei internada.
no bloco de partos, acho que assim se diz, e submeteram-me à indução de parto. Tive que fazer uma indução de parto. Meninas, a indução dói horrores. Horrores, horrores. Aqueles comprimidos doem horrores, horrores, horrores vezes, horrores, a multiplicar por horrores. Eu lembro-me que eu estava num quarto com a Ana, que era a minha colega de quarto, que estava grávida, acho que já estava com uns 7 meses de gestação, né? Segundo ela. E ela estava a passar a mesma situação, não é? Mas ela começou a indução primeiro do que eu. A indução dela começou tipo um dia antes de mim. Quando eu cheguei, ela já estava com imensas dores, ela chorava muito, gritava muito, vomitava muito. E eu olhava para aquilo e dizia, pá, eu não acredito que vai ser isto. A doutora chegou, deu-me os primeiros comprimidos, ela disse, olha, vais começar a sentir alguma coisa, mas não é agora, na segunda tomada é que vai-te doer mais. Eu disse, ok, tranquilo. Tomei, comecei a sentir algumas coisas no útero, né? Algumas picadas, tranquilo. Na segunda tomada, meninas, eu acho que eu fui ao inferno e voltei. Cara, eu só sentia literalmente as minhas costas a abrirem. Parecia que o útero estava a dançar dentro da barriga. Parecia que o útero estava a dançar, a dar espargata dentro da barriga. E tu não sabes qual é a posição que vais pôr. E elas dão-te remédios para as dores. Mas os remédios para as dores a mim não estavam a fazer absolutamente nada. Até vieram-me fazer o toque e viram, olha, tu não estás dilatada, né? Não estás dilatada at all. Então vais ter que tomar outra vez mais 2 comprimidos, ok? Mas eu tive sorte, porque nessa hora entrou uma... Não, antes desta enfermeira entrar, havia uma à noite que entrou e viu que eu não estava a conseguir dormir, que estava a chorar muito de dor. E ela disse, olha, não vais comer, não vais beber água, eu vou-te dar um comprimido que não vais ter dor nenhum. Meninas, eu não sei, já não me lembro do nome do comprimido que ela meteu no soro, a medicação que ela meteu no soro. Só sei que eu tomei, as dores passaram e eu consegui dormir. Lá para as 6 da manhã, a outra menina teve bebê. O bebê da outra menina nasceu. Nasceu já sem batimentos cardíacos também. A placenta dela caiu primeiro e o bebê ficou dentro. As médicas chegaram, ela estava a vomitar muito e forçaram ela tipo a fazer mesmo força para o bebê sair. Lá o bebê saiu, levaram-lhe o bebê, ainda tiveram lá a mudar, a limpar, etc, etc. E foram embora e eu estava cheia de dores. Aí entrou a enfermeira Manuela. A enfermeira Manuela entrou e disse, olha Paloma, não vamos te deixar ter nenhum tipo de dor. Eu estou aqui, eu não te vou deixar ter nenhum tipo de dor. Vou-te dar todos os remédios de dor que existirem e tu não vais ter dor. Aquela senhora é um anjo. Meninas, vocês que vão para o Amadora Sintra para ter bebê, ela é assim mulatinha. Enfermeira Manuela, olha, é as melhores pessoas que aquele hospital tem, é aquela mulher. Ok. Ela começou-me a dar ela deu mais 2 comprimidos e disse, olha, não te vamos pôr nenhum, toma mais 2. De certeza que com estes 2 o teu bebê vai nascer, ok. Ela deu-me 2 comprimidos e disse, olha, vou-te começar já a dar os remédios de dores. Eu só vi ela pôr tipo uns 3 no soro, pôs 3 já preparados para mim. Meninas, eu não senti dor nenhuma quando aquela senhora, esta enfermeira entrou, que é um anjo, acho que Deus mesmo é que mandou-a para o nosso turno. Depois de manhã, eram por volta de meio-dia e tal, eu fui à casa de banho, levantei, porque eu já estava a sangrar. A bolsa arrebentou à noite, eu já estava a sangrar um bocadinho, fui fazer xixi e o bebê nasceu. Saiu literalmente assim, poc, assim das minhas mãos. Não tenho aqui nada para vos mostrar como é que era, assim, mais ou menos a bolsa. E eu chamei ela veio, ela cortou o cordão umbilical, eu fui para o quarto, ela disse, olha, vai para o quarto, já vou lá ter. E ela disse, olha, queres ver o bebê? Eu disse, quero. E ela foi tratar do bebê, eu fui para o quarto e ela levou-me o bebê. Eu já sabia que o bebê já estava sem vida, né? Ela levou-me, mostrou, eu estava sentada. Meninas, é uma dor que
Eu acho que nenhuma mulher devia passar por isto. É um fundo de poço que não tem fim. É de uma tristeza. Nós vermos o nosso bebê sem vida, depois de parto induzido, contrações, e tu como mãe não sabes o que é que vais fazer. Sentes que perdeste. Sentes que não cumpriste a tua tarefa de mãe, de cuidar do teu filho, de salvar o teu filho. E era assim que eu estava-me a sentir. A enfermeira Manuela foi super gentil. Ela falou comigo, ela disse, olha, isto não é culpa tua, não é culpa do pai. Amanhã vais poder engravidar outra vez, vais ter uma gravidez mais saudável, porque agora estás a ser seguida aqui no hospital para hipertensão, diabetes, vais ter uma gravidez saudável. Eu lembro dela fazer uma sinal de cruz no meu bebê e dizer, olha, que Deus o tenha. E eu, naquele momento, eu só estava a pensar, cara, porque que Deus virou-me as costas? Vocês sabem que eu acredito muito em Deus e senti que naquele momento Deus foi injusto comigo e com as outras mães que perdem, né? Não só comigo, mas naquele momento eu estava muito enfurecida com Deus, porque senti que em algum momento as minhas orações não foram ouvidas, senti que em algum momento Deus não esteve lá para mim. Não tirei nenhuma foto ao bebê, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Naquele momento, cara, tu não pensas, não tens disponibilidade, não tens vontade, não tens pensamento sequer. Eu lembro-me de estar simplesmente perdida dentro da minha cabeça, a tentar entender, e eu olhava só para a cara do meu filho e era muito parecido comigo, muito parecido. Não tinha nada do pai, era a minha cara, era um menino, era a minha cara, o meu nariz, meus olhos, era a minha cara. Eu tenho uma foto de quando eu era pequena e é literalmente, e eu lembro de ter olhado para o nariz e dizer, fogo, ele nasceu com o meu nariz. E a enfermeira a falar comigo, a dizer, olha, tem calma, vai correr tudo bem. E eu estava num estado de outra dimensão que eu ainda não, parecia que eu não estava a entender que o meu bebê estava sem vida. Parecia que eu não estava a entender aquilo, que eu estava só a admirar a beleza do meu bebê enquanto a enfermeira estava a dizer, olha, vai correr tudo bem, etc, etc, etc. A enfermeira, depois, ela disse, olha, eu tenho que ir. E ela levou o meu bebê. Ela levou o meu bebê. Disse que iam fazer biópsias e outros estudos para ver o que é que originou aquilo. E foi aí que a ficha caiu, porque até então eu acho que eu ainda estava na minha cabeça, eu ainda não estava a processar bem aquilo que estava a me acontecer. Ela levou o bebê e aí eu comecei a chorar muito. Eu lembro-me de ter gritado, de ter perguntado a Deus, Deus, porquê é que tu me viraste as costas? Porquê é que tu me deixaste assim? Eu só me lembro de ter ficado muito chateada com Deus, ficado muito, cara, abandonada. Senti-me completamente abandonada por Deus, completamente. Meninas, completamente abandonada por Deus. Eu e as outras mães, obviamente, não é uma coisa que é só comigo, mas eu naquele momento senti que Deus virou-me as costas
E durante aquele período todo eu não queria ouvir falar de Deus, não queria que ninguém falasse comigo sobre nada. Sobre nada. Cara, sobre nada mesmo. Meninas, desculpem. Depois, a minha placenta ficou presa no útero. Estava grudada mesmo. E as médicas não estavam a conseguir tirar e levaram para o bloco. Disseram, olha, tu estás com a placenta colada mesmo, retida no útero. O teu útero não está a expulsar, tens que ir para o bloco. Cheguei no bloco, eu estava a sangrar muito. Estava a perder muito sangue. Cheguei no bloco a fazerem mesmo a transferência de cama. Só estava a sangrar e sujei aquilo tudo de sangue. Sujei a sala toda, literalmente, de sangue. Depois veio o anestesista falar comigo, que é um senhor espetacular, é um dos homens mais simpáticos daquele hospital. É que este anestesista, não sei se o nome dele é Pedro ou o quê, já não me lembro. Eu estava estava a chorar muito e estava num estado mental eu estava mesmo perdida mesmo. Ele veio falar comigo e ele disse, olha, temos de dar anestesia. Ou vamos estudar geral, ou só da cintura para baixo. Eu disse, não, eu quero geral, eu estou farta, eu não quero saber nada, eu não quero ver nada, eu só quero sair daqui. Dê-me anestesia geral, não quero sentir nada, não quero nada. Ele foi e voltou, a minha tensão estava muito elevada. Ele disse, olha, não vamos dar anestesia geral, porquê? Porque nós temos medo que tu passes mal e para nós conseguirmos reverter a situação vai ser mais complicado. Então nós não te vamos dar geral, vamos dar da cintura para baixo, qualquer coisa nós conseguimos te monitorizar. Tinha de um lado o coisa da tensão, tinha eletrocardiograma, tinha aquelas coisinhas que eles metem. Pronto, e puseram um catéter nesta mão, porque nesta não estavam a conseguir. Puseram nesta e eu sentei, ele fez-me assim um buraco no meio das costas. A anestesia que eles me deram acho que chama-se RAC. Não é epidural, como muitas pessoas pensam. É muito semelhante à epidural. É dada da mesma forma que a epidural, mas aquela é RAC. Ok, deram-me no meio das costas. Comecei a não sentir esta perna. A perna esquerda primeiro e depois a direita. Ok, depois deitei. Elas começaram-me a limpar o útero. A fazer raspagem. A limpar. E do nada, eu comecei a convulsionar. Do nada. Eu estava deitada. Eu lembro-me de fazer só assim, sair vómito. Mas um bocadinho, porquê? Porque quando tu estás com anestesia, tu não consegues sentir os teus órgãos. Eu não sentia, basicamente, dos peitos para baixo. Eu não sentia. Eu só comecei a fazer assim e ele começou a ver que eu estava a convulsionar. Veio com 2 injeções de... Eu não sei o que era aquilo. Que ele pôs logo. Ele disse, oh, ela está a convulsionar, ela está a convulsionar. Veio com 2 coisas, meteu e passou. Depois eu fui para o quarto. No quarto houve uma enfermeira que veio ter comigo e disse, olha, já estás a sentir as pernas? Deixaram-me ainda lá uma beca, tipo 1 hora e tal, mais ou menos. Ela disse, olha, já estás a sentir as pernas? Eu disse, mais ou menos. Ela disse, olha, então espera só mais um bocadinho, que eu vou-te levar para tu tomares banho e para tu comeres, porque eu já não comia há 20 e tal horas que eu não comia. Quase 24 mesmo que eu não comia. Era 24? Não, porque eu nem estava lá 24 horas. Mas já não comia há muito tempo. A última refeição que eu tinha feito, acho que foi uma quando eu entrei, eram 5 e tal. 5 e tal, acho eu. Não, 7 horas. Foi a última refeição que eu fiz, ok? Do dia anterior. E já eram tipo quase 7 horas. Então eu ia fazer 24 horas. Que eu não comia. Ok, depois veio a médica, fomos até a casa de banho, ela disse, consegues levantar? Eu disse, consigo. Só quando eu punha de pé, saía muito sangue, muito sangue mesmo. Ela disse, não, volta a deitar porque tu podes desmaiar por causa da quantidade de sangue que estás a perder. Ok, deitei um bocadinho, passou mais meia hora, ela veio, eu só queria comer, eu disse, olha, mas eu estou cheia da fome. Ela disse, não vais comer agora, porque tu estás a sangrar e tu acabaste de sair do bloco. Eu disse, ok. Ela disse, espera só mais uma beca, mais 1 hora e tal, depois vamos trazer comida. Eu disse, ok. Ela levou-me para ir tomar banho. Consegui tomar banho, mas estava a deitar ainda algum sangue. Depois ela lá deu uma fralda e tudo mais. Fui para o quarto.
Depois ela disse, olha, vais sair daqui, da área do bloco, porque aqui é só para pessoas que vão ser operadas, vais para o quarto. Não vais receber alta hoje. Eu pensei já que ia receber alta. Não, não vais receber alta hoje. Nem pensava, vais para o quarto. Ok, fui para o quarto. E pronto, e o resto do tratamento foi no quarto. Remédios de dor para o útero, remédios de atenção, remédios das diabetes gestacionais. E o que é que acontece? Eu, quando estava no hospital, eu exprimi os peitos para ver se estava a ser leite. Não estava. Uma médica até passou, a enfermeira passou e disse, olha, tu estás a deitar leite? Eu disse, não. Ela disse, olha, se tiveres diz, porque nós temos de dar um remédio para parar. Eu disse, não está a sair. Já fui para o quarto, fui eu e a Ana, a outra menina que estava comigo, que infelizmente ela não conseguiu ver a bebê dela. Fomos para o quarto e eu estava a falar com ela, olha, viste a tua bebê? Ela disse, não. Eu disse, como é que tu não viste a tua bebê? Ela disse, olha, as médicas à noite só tiraram e nem perguntaram se eu queria ver e levaram. Eu disse, olha, a enfermeira Manuela a mim perguntou-me, e levou-me, e mostrou-me, e fez oração comigo e tudo mais. E ela até na altura tinha ficado assim, uma beca revoltada, e eu também, porque eu acho que é dever daqueles médicos. Tu tiveste bebê, cara, independentemente da hora que for, perguntar, olha, queres ver a tua filha, não queres ver? Porquê? Porque, por mais que os nossos bebés não tenham a vida tenha sido interrompida desta forma, não é? Cara, os bebés existiram, então não pode ser tratado como uma coisa que não existiu, como um filho que não existiu, até porque éramos pessoas que já estávamos acima dos 3 meses de gestação, os bebés já estavam completamente formados. Então havia necessidade de ver para o luto, para este luto aqui que obrigatoriamente temos que passar. E ela não viu. Ok, ficámos lá mais 2 dias no quarto. E eu não conseguia dormir, e davam-me sempre à noite comprimidos para dormir, porque por causa da cabeça eu estava a pensar em muitas coisas. Mal agarrava no meu telefone, porque eu estava num nível de não acreditar o que estava a acontecer, que eu só queria desaparecer. Naquele momento só queria desaparecer. Depois recebemos alta, uma médica veio ter comigo e disse, olha, vou dar baixa do mês e pouco. Vai para casa, tens que descansar, vamos-te acionar cena de psicólogo, porque eu estava a chorar muito. Meninas, eu acho que eu chorei não sei quantos litros de lágrimas. Então depois vim para casa. E o resto, basicamente, vocês sabem que é a recuperação do dia a dia. Meninas, esta experiência que eu passei mostrou-me que há muita importância de nós falarmos sobre as doenças da gestação, a saúde antes de engravidar, o planeamento antes de engravidar. Mostrou-me a importância das consultas de pré-natal, a importância dos diagnósticos e a importância de, quando nós perdemos um bebê, fazermos estudo de o porquê que perdemos aquele bebê para não voltar a acontecer. Nós, na comunidade africana, nós pouco falamos das perdas gestacionais, porque nós achamos que as perdas gestacionais estão associadas a feitiço, a mau olhado, à boca dos outros. Não, meninas. Independentemente da minha fé ter sido abalada, eu acho que não há nenhuma boca capaz de destruir a vossa vida, não há nenhuma boca capaz de fazer maldade contra a vossa vida, porque em cima de tudo existe um Deus que sabe, que vê tudo. Há coisas dolorosas que nós temos que aprender, talvez no momento nós não sabemos o porquê que tivemos que passar por determinadas experiências, mas um dia haveremos de saber porquê. Então há necessidade de se falar mais das doenças gestacionais. Gravidez não é doença, mas traz-te muitas doenças. Então há necessidade de reeducar a nossa sociedade para estas doenças aqui gestacionais ou não gestacionais, como as diabetes, atenção, há problemas também a nível da placenta, do colo do útero, muitas outras condições que afetam uma mulher grávida. Não é porque aconteceu comigo que quer dizer que vai acontecer contigo, que estás a ver este vídeo e que estás grávida. Tenho muitas meninas grávidas que estão a mandar mensagem, apavoradas aqui com tudo o que aconteceu. Meninas, cada grávida é uma grávida. Há muitas meninas que perdem os seus filhos em idades avançadas, em semanas, 1 semana, 2, 3. Há meninas que perdem aos 4 meses, aos 5, aos 6, aos 9 meses.
Então, isto aqui é só para vos dizer que, cara, há muitas outras meninas que têm filhos saudáveis, há muitas outras meninas que têm gravidezes turbulentas, mas no fim os seus filhos nascem de uma forma saudável. Então não é porque aconteceu comigo ou que aconteceu com várias outras mulheres que vai acontecer contigo. Viva a tua gestação em paz, com cuidados, sim, com controle médico, sim, e vai correr tudo bem, ok? Perguntaram-me ontem se o que é que mudou depois desta experiência. Eu acho que quando nós estamos de frente com a dor, e uma dor que nós não conseguimos medir, uma dor que nós não conseguimos controlar, há muita coisa que muda dentro de nós. A capacidade, às vezes nós temos capacidade de achar que a vida são vários dias, que temos tempo para tudo. Nós não temos tempo para tudo. Num minuto, num segundo, o cenário muda, os teus planos mudam, a vida muda, tudo muda. Então isto aqui é que mudou em mim. Mudou este fator de saber que a vida é uma incerteza. Não há certeza de nada. Tudo o que é certo hoje vira incerto amanhã. Mas a nível do meu caráter, da minha fé, foi abalado assim. Durante alguns dias não queria ouvir, nem sequer ouvir falar de Deus. Mas depois eu percebi-me que eu, se não me agarrar a Deus, se não me agarrar a fé, como é que eu vou sair disto? Como é que eu vou sair deste oceano escuro que eu estou neste momento? E as pessoas não entendem quando nós queremos ficar sozinhos e há muita gente que quer estar junto, quer ir me ver, quer ficar comigo, quer ir passear comigo. E eu estou num momento que eu só quero estar comigo. Quero estar a lidar comigo, quero estar a aprender a lidar comigo, quero aprender a lidar com a minha tristeza, aprender a lidar com a minha vontade de estar só. Ok? Não é porque, não quero estar com as pessoas, não. Eu preciso estar só para eu encontrar o rumo de sair deste oceano escuro, porque não há ninguém que vai me tirar de lá, não há nenhuma palavra de consolo que vai me tirar de lá. Agradeço todas as vossas mensagens, recebi muitas mensagens. Pessoal, não consigo estar na rua, as pessoas vêm falar comigo, vêm me abraçar, vêm dar condolências. Obrigada pelo amor de verdade, porque há pessoas que oram mesmo para tu estares bem. Há aquelas pessoas que gostam de fingir que te desejam mal, mas no fundo também ficam abaladas quando acontece este tipo de situações, porque ninguém deseja que uma mãe perca o filho, por mais que não gostes daquela pessoa, ninguém deseja isto, né? Então é isto, é o meu dia de cada vez. Não vos contei a parte do leite. Eu cheguei a casa 24 horas depois de ter chegado a casa, eu estava tipo, eu acho que eu estava a chorar até, mas estava tipo de cabeça assim para baixo. E de repente eu senti as minhas pernas molhadas. Eu não estava a entender, as minhas pernas estão molhadas. Porquê? Quando olhei, o meu peito estava a pingar leite, pingar mesmo, literalmente leite. Até agora ainda está a deitar, já menos, mas até agora ainda está a ser assim um bocadinho de leite. E naquele momento chorei ainda mais. Porque o meu corpo aí é que conseguiu perceber que o bebê já tinha nascido. Então começou a produzir alimento para aquele bebê. E não tens bebê para alimentar. Foi outro baque que me deixou muito triste. Deixou-me completamente desanimada, não é? Mas foi o que eu vos disse, meninas. Há experiências que vêm para mudar a nossa vida. Para mudar o nosso conceito. A partir daí comecei a receber mensagens de inúmeras meninas que perderam. E meninas que perderam mais do que uma vez. E estas meninas têm-me ajudado muito, 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 muito a tentar superar aqui esta dor de tudo o que aconteceu, a experiência delas, a forma como elas recuperaram, a forma como elas depois tiveram os seus filhos a seguir destas perdas. É uma coisa que tem-me ajudado muito, 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 muito. E saber que muitas queriam falar sobre isto, mas nunca tiveram oportunidade de falar sobre isto, e hoje nós falamos muito sobre isto para poder realmente reeducar a nossa sociedade, principalmente africana, sobre as perdas gestacionais, que é um tabu terrível. Tu perdes um bebê, não podes falar sobre isto, tens que ficar com aquilo assim guardado, porque não sei o quê. Não, eu acho que temos que falar para aprender o que é. Há muitas meninas que não sabem o que é pré-eclâmpsia. Eu lembro-me de estar a fazer uma live e uma menina que estava grávida de 6 meses a assistir, e nós estávamos a falar dos sintomas de pré-eclâmpsia. 3 dias depois a menina teve um ataque de pré-eclâmpsia. Ela conseguiu identificar porque ela estava na live
E ela foi parar ao hospital, ela foi logo ao hospital com o namorado, porque conseguiu identificar que ela estava a ter um ataque de pré-eclâmpsia, porque nós falámos disso na live. A bebê dela nasceu com 6 meses, e ela deu numa até de Paloma, à filha dela. Então é importante nós falarmos sobre isto, é importante nós falarmos sobre a gestação, porque é uma fase muito delicada da vida de uma mulher. Há muitas mulheres que não aguentam gravidez, morrem, até o trabalho de parto morre. Então há necessidade de falarmos, nos reeducarmos e entendermos mais sobre estes diagnósticos pré-natal. Ok? Meninas, espero que este vídeo aqui no sofá com a Paloma tenha ajudado vocês a entenderem, né, o que é que me aconteceu. E vou chamar outras convidadas, outras meninas que perderam, aqui com mais semanas, com menos, para falar connosco, para explicar como é que foi, o que é que elas estão a sentir, como é que está a recuperação. Neste sofá aqui vamos ter aqui vários convidados, vários. E só fazia sentido começar com a primeira convidada, eu. Só uma coisa, Hospital Amadora Sintra, até vou beber água. Hospital Amadora Sintra, vocês sabem que eu estou aqui no caso da Humo, né? Que morreu ano passado. Estou aqui estamos aqui a tentar desmistificar aqui o que é que aconteceu com o Ministério Público, com o IGAS, aqui com o Hospital Amadora Sintra. Eu acho que este governo negligencia muito o Hospital Amadora Sintra, porque aqueles profissionais que estão ali, eu por ter passado isto no Amadora Sintra, consegui entender uma coisa, que aqueles profissionais não têm culpa. Aqueles médicos, enfermeiros, estão sempre em todo lado. Estão no bloco, estão nas consultas, estão nas urgências e são sempre os mesmos. É um hospital que tem muita procura, porque a linha de Sintra toda, que são não sei quantos mil habitantes, para pouquíssimos médicos. Pouquíssimos médicos. Então eu não consigo entender como é que um hospital que abrange uma área vasta mesmo de pessoas, tem poucos médicos. Como é que aqueles médicos vão estar com a energia de atender tantas pessoas? Como é que aqueles médicos vão estar mesmo com vontade de estar a trabalhar? Como é que aquele médico, num dia extremamente cansado, não lhe vai falhar uma coisa? Não lhe vai falhar um diagnóstico? Como é que a direção do Hospital Amadora Sintra continua a ter estes médicos, que são muito poucos para muita gente? Das duas uma, ou começam a mandar mais pacientes para outros hospitais para tirar a sobrecarga destes doutores e destas enfermeiras, cara, ou então comecem a trazer novas medidas mais apelativas para trazer mais médicos, porque isto é de uma brutalidade tremenda, ver estes médicos a dividirem-se em 1000 pessoas para estarem em todo lado. E não é a vida destes médicos que está em risco, é a vida dos bebés, é a vida dos pacientes que está em risco. Porque o médico que faz várias horas, mais do que as horas normais que ele tem que fazer, cara, isso é um risco para qualquer paciente. Ok? Então eu acho que tanto o governo, que só está imigração, em vez de pôr os olhos na saúde, porque se tivesse a pôr olhos mais na saúde, estariam a dar mais condições a estes médicos e a conseguir trazer mais médicos para auxiliar estes médicos, porque é insano a obstetrícia do Amadora Sintra, é insano mesmo, insano mesmo, ok? Meninas, é isto, chegamos ao fim.